Tudo bem com vocês? Voltamos agora com mais um programa Dr. Chef. Hoje nós vamos fazer uma culinária para mim especial. As pessoas perguntaram assim, o senhor é descendente de português e o senhor não fez nada da culinária portuguesa. Eu meio que segurei para poder fazer agora nessa data, nesse programa, porque nesse mês de setembro meu pai, se estivesse vivo, estaria completando 78 anos. Meu pai é um imigrante português que veio primeiro para o norte de São Paulo e depois se instalou em Ourinhos há mais de 50 anos atrás. Faleceu faz 13 anos, né? E esse mês, exatamente nesse final de semana que vocês estão assistindo, era aniversário dele, então eu queria fazer uma homenagem para ele. Quando eu penso no meu pai, em culinária portuguesa na minha casa, a gente sempre fazia bacalhoada, fazia os cozidos, mas o bolinho de bacalhau e uma sobremesa especial feita com baba de moça geralmente era o que tinha de melhor para a gente poder comer. Então, além da bacalhoada, de outras culinárias da cozinha portuguesa. Então eu resolvi fazer para vocês, né, uma homenagem homenageando meu pai, que Deus o tenha. Né? Então nós vamos fazer um bolinho de bacalhau, é uma receita caseira, bem fácil de fazer. Se você acompanhar passo a passo, nós vamos fazer passo a passo, né, para você poder fazer muito fácil. Servir de aperitivo, são bolinhos que eles são moldados, existem bolinhos que você pode pingar ele na gordura quente, ele vai ter o formato que ele cair na gordura quente, ou então os bolinhos que você dá o formato, fica esteticamente muito mais bonito e você pode ter uma apresentação melhor para os seus convidados, para os seus familiares, mas é uma delícia muito boa. Então, vamos começar nosso programa de hoje fazendo esse bolinho de bacalhau. Você anote agora os ingredientes e depois nós voltamos com o feitio passo a passo. É muito fácil, é muito simples, vamos aprender. Bolinho de bacalhau. Meio quilo de bacalhau, 750 gramas de batata, cheiro verde a gosto, azeitona picada a gosto, um ovo inteiro, 300 gramas de farinha de trigo, uma cebola média ralada, 3 dentes de alho amassados. Anotados os ingredientes, vamos fazer. Então nós temos que primeiro cozinhar as batatas para fazer um purê. Essa é a base do nosso bolinho de bacalhau. Nós vamos acrescentar farinha também, justamente para dar uma consistência mais dura. Colocamos na receita em torno de 300 gramas, mas você vai colocando devagar até você conseguir o ponto de enrolar. Então primeiro vamos cozinhar as batatas e nós temos que cozinhar o bacalhau também para poder ficar mais fácil de desfiar, mais fácil de manusear. Então, se nós cozinharmos as batatas junto com o bacalhau, nós vamos passar o sabor do bacalhau para a batata. Aí esse bolinho vai ser mais aromatizado do que se você tivesse cozido as batatas em separado do bacalhau. Então vamos fazer o cozimento juntos e depois a batata já vai ficar aromatizada de bacalhau. O que eu faço? Numa água já fervente, eu coloco, né, a batata. Isso daqui é bacalhau em lasca. Geralmente lá em Portugal, quando você comprava um bacalhau, aquele triângulo assim, né, o lombo era feito para fazer assado, era feito para fazer com molhos. E as beiradas, né, que eles chamam a beirada do bacalhau, era uma carne mais fácil de desfiar, mais fina, então para não perder eles faziam os bolinhos, né? Então você pode, dentro de uma peça de bacalhau, aproveitar todas as partes dele. Então essas lascas, você compra 1 quilo dessas lascas, você paga mais ou menos uns 23, 24 reais. Então como nós vamos usar meio quilo, você pode dobrar a receita, mas vamos usar meio quilo, então acaba saindo barato o bacalhau, é muito saboroso, você pode fazer. Compre as lascas, geralmente no supermercado já tem essas lascas salgadas, você vai ter que deixar de molho, em água gelada, por 24 horas para sair todo o sal. Então vamos lá, nós vamos colocar esse bacalhau junto com a batata.
Bom, estou aqui fazendo o cozimento das batatas com o bacalhau. As lascas de bacalhau, elas são finas. Se você quiser fazer com bacalhau, o lombo, tudo bem, não tem problema. Eu acho que é um desperdício. Bolinho de bacalhau tem que ser feito com pedaços que sobram, né? Não o pedaço nobre do bacalhau. Então aqui nós estamos aguardando esse cozimento, ele demora em torno de 15 a 20 minutos, é o tempo de cozimento da batata. Tem que ficar macia porque nós vamos espremer para fazer um purê de batatas. Agora o bacalhau, como ele é fino, então ele cozinha super rápido, mas ele vai continuar o cozimento porque ele vai dar o sabor na batata também, tá certo? Então nós estamos aqui aguardando, né, esse cozimento, as batatas ainda estão um pouquinho duras, né? Então vamos acompanhar o nosso cozimento e aí depois nós voltamos para fazer o purê, para amassar esse bacalhau e aí começar a juntar os ingredientes para dar o ponto certo de bolinho, que é o ponto de enrolar, e depois fritar, e aí é complicado, né? Aí é muito gostoso. Então vamos lá acompanhar esse cozimento. Sempre com um garfo, você vai espetando a batata até ela ficar bem macia, bem fácil, né? Isso. Bom, já está cozida, a batata ficou fácil, né? Com o garfo vocês viram que é só espetar, ela chegou até a quebrar. Esse é o ponto do cozimento. O que eu vou fazer? Eu vou escorrer isso daqui, não vou jogar fora essa água, porque essa água do bacalhau, você pode fazer muitas outras coisas. Um arroz, por exemplo, com gosto de bacalhau, você pode fazer com essa água. Uma sopa, alguma coisa que lembre o bacalhau. Então nós vamos preservar a água, nada se joga. Colocamos tudo, colocamos a batata, o bacalhau, para escorrer aqui. Nossa, isso lembra minha mãe, fazia pra gente. Nossa, é muito gostoso. Que maravilha poder estar fazendo isso. E homenageando também meu pai, né? Muito legal. Então vamos lá, estamos quase terminando aqui. Bom, agora que escorreu, vamos pegar só as batatas. As batatas estão desmanchando. Bem mais fácil daí para poder fazer o pirão. O purê, aliás, desculpa. Isso, pegue só as batatas. Eu coloquei um raminho de alecrim aqui porque eu gosto muito do alecrim, né? Principalmente no peixe, fica bem saboroso também. Então só para cozinhar junto você pode colocar a erva que você quiser. Se você tiver lá na sua casa um canteirinho, pode colocar. Bom, estamos com as nossas batatas separadas, né, do bacalhau, tudo certinho, isso, tá? Agora eu vou pegar o amassador que eu tenho aqui e vamos fazer um purê com essas batatas. É só você amassar.
Isso, já virou aqui um purê, tá? Tá ótimo. Vou reservar, que agora nós vamos pegar um garfo e vamos tentar amassar esse bacalhau. Então eu já escorri, vou trazer aqui de lado. Com o garfo é muito fácil, é só você apertar ele, né? Isso. Então aqui terminado, nós vamos transferir esse bacalhau todo triturado. Isso. Tá? E vamos começar o feitio já do bolinho, porque todos os outros ingredientes, né, eles já estão praticamente preparados para que eles possam entrar nesse feitio. Bom, agora nós vamos começar a transferência. Então passamos o bacalhau para uma bacia maior, todo trituradinho. Agora o purê de batatas. Isso. Uma cebola ralada. Isso. O alho. Triturado. As nossas azeitonas trituradas. Vamos colocando todos os ingredientes. Isso. O ovo, tá certo? E por último, nós vamos colocar o cheiro verde e vamos deixar para colocar o sal e a pimenta do reino no final, tá certo? Então nós vamos pegar as ervas, são fresquinhas, e nós vamos fazer. Não precisa ser muito fininha. Está ótimo, vamos colocar o nosso cheiro verde na nossa receita. Isso. E aí começamos a misturar todos esses ingredientes, isso, de uma forma até que você consiga ter uma mistura mais ou menos homogênea. Isso. Repara que não é difícil essa mistura. Isso. Bom, aqui está misturado. Repara que com essa consistência eu não consigo enrolar ele, né? Se eu pegar aqui e colocar um pouco na mão, ele está ainda muito mole, né? Eu não consigo fazer um bolinho, ó, não consigo. Então nós vamos aqui começar a acrescentar a farinha de trigo, que nós pedimos para vocês separarem 300 miligramas. Nós vamos colocar devagar, até conseguir uma massa que dê para a gente poder modelar na mão. Então aqui eu tenho as 300 gramas, eu vou colocar primeiro um pouco. Essa farinha já está peneirada, está tudo certinha. Aí faço essa mistura. Isso. Muito bom. Pronto, cheguei na consistência certa. Então observe vocês que eu consigo virar, ela não gruda
tanto, né, mais na vasilha, aí eu já consigo ter uma massa de uma excelente consistência. Então, nós vamos agora, está pronto o nosso bolinho, e eu ainda não completei com sal e nem com pimenta do reino, nós vamos colocar isso agora. Lembra que eu falei que o tempero é sempre no final, então salzinho, pimenta do reino, a gosto. Isso, e agora mexemos só para associar o tempero. Pronto, chegamos à nossa consistência. Aqui está a nossa mistura, esse é o nosso bolinho, né? Nós vamos agora a um intervalo comercial, aí na volta nós voltamos para enrolar, eu vou ensinar vocês a fazerem isso, e depois nós vamos fazer a fritura desse bolinho de bacalhau. Então, fica aí, voltamos já com a sequência do nosso bolinho de bacalhau. Muito saboroso, muito delicioso, vale a pena acompanhar. Bom, voltamos do nosso intervalo comercial. Enquanto você aguardava, eu já estava mexendo aqui com alguns bolinhos. Essa massa vai ser muito legal se você pegar a farinha, né, e passar na mão assim. Aí você pega o bolinho, tá, com a mão enfarinhada, aí você consegue moldar ele, tá? A quantidade e o tamanho você que determina. Isso. Tá aqui, ó, muito fácil de fazer. Vamos. Sempre um pouquinho de farinha. O bolinho, isso, vamos moldando. Então, fazendo isso com toda a massa, você pode fazer enquanto descansa. Eu já comecei, então aqui está pronto mais um, tá? Pega um pouco de farinha e vamos lá. É um trabalho chatinho aqui, mas vai dar certo. No final vai ficar super bom. Então, preste atenção, dá o formato que você quiser. Isso. Trabalho de paciência. Lá em Portugal, o pessoal falava assim que a hora de enrolar bolinho era a hora que as mulheres conversavam, falavam mal dos outros. Aí de tanto que ficava enrolando, saía tudo do mesmo tamanho e a conversa rendia. Eu não tenho de quem falar mal, entendeu? Mas eu que estou aqui fazendo aqui meus bolinhos, né? Eu acho que você pode fazer sozinho, ou pede ajuda, fica bem fácil, rapidinho você enrola eles. Isso. E vamos lá, eu não tenho com quem conversar, então eu estou compenetrado aqui fazendo os nossos bolinhos. Você faça a massa inteira, rende bastante. Se você for fazer uma reunião de família, de amigos, vai dar bastante bolinho de bacalhau essa receita. Isso. Bom, terminamos agora de enrolar todos os bolinhos, vamos fritar, tá certo? Já está quente, então nós pegamos os bolinhos e colocamos dentro da frigideira com óleo quente, não muito quente.
Então vamos lá, nós estamos colocando todos para fritar aqui, isso. Isso, muito bom. Agora esperamos um pouquinho, dá uma corada. E vamos fazendo isso progressivamente, até você fritar todos os bolinhos. Em média, dá em torno de uns 60, 70 bolinhos essa receita. Então se você fizer desse tamanho, né, fica muito fácil para você poder servir, a pessoa come uma quantidade razoável, não é tão exagerado, né? Então aqui nós estamos, vamos dar uma mexida, ele fica durinho, fácil, isso, deixa fritar. A melhor coisa é ficar, se você ficar mexendo muito, aí amolece, aquece, amolece, você vai quebrando ele. Deixa ele tostar a casquinha, fica bem durinho. O conteúdo dele já está praticamente todo cozido, então não tem medo de você servir alguma coisa crua que não tem nada cru dentro. E agora com o calor da fritura, o bolinho chega na temperatura e na consistência ideal. Então continuamos a fritar. Isso. Bom, estamos terminando a nossa fritura. Enquanto chega o bolinho na fritura correta, você deve anotar de novo os ingredientes do nosso bolinho de bacalhau. Aí a hora que nós voltarmos, já vamos estar com a fritura pronta e aí nós vamos degustar na frente de vocês. Então, anota de novo os ingredientes, aí já voltamos com a nossa fritura já toda feita. Bolinho de bacalhau. Meio quilo de bacalhau, 750 gramas de batata, cheiro verde a gosto, azeitona picada a gosto, um ovo inteiro, 300 gramas de farinha de trigo, uma cebola média ralada, 3 dentes de alho amassados. Bom, anotados os ingredientes novamente, então vamos agora experimentar. Eu coloquei uma tigelinha com pimenta no meio e aí coloquei eles ao redor. Isso você pode fazer para os seus convidados. Então nós vamos pegar aqui um bolinho, colocar um pouquinho de pimenta. Isso já é brasileiro, né? A pimenta é uma coisa. Não, então vamos lá. Tá quente. Uma textura bem boa, bem fácil de comer. Vou pegar um frio. Delícia. Muito bom. Seus convidados vão gostar. Então, esse foi o nosso bolinho de bacalhau. Então agora vamos ao intervalo comercial e aí nós voltamos com o nosso doce, que era mais uma especialidade que a minha mãe fazia. Voltamos do nosso intervalo comercial. No primeiro bloco nós fizemos, nos 2 primeiros blocos nós fizemos o bolinho de bacalhau e agora no segundo bloco nós vamos fazer uma sobremesa maravilhosa, usado para os momentos de comemoração, né, da família portuguesa, que é o pudim de claras com molho, né, com calda de baba de moça. Então nós vamos começar. A primeira coisa que nós temos que fazer é o pudim mesmo, colocar para assar. É muito fácil, é que nem fazer suspiro. Você vai pegar 6 claras, bater em neve, acrescentando 3 colheres de açúcar devagar, ele vai ficar numa consistência de picos. Com isso nós vamos fazer um caramelo, né, colocar o açúcar para queimar, caramelizar a forma como se fosse fazer um pudim desse de leite condensado, e aí nós vamos colocar essa clara batida em neve com açúcar, levar no forno para assar e ele vai dar o formato de um pudim. Enquanto assa, nós vamos preparar o molho da baba de moça, que é uma calda feita com água e açúcar a ponto de fio. Eu vou ensinar vocês a verem certinho esse ponto de fio, e aí depois nós acrescentamos o leite de coco e as 6 gemas que nós temos nessa receita. Então você vai usar 6 ovos. As claras nós vamos fazer o pudim e as gemas nós vamos fazer, né, o molho que vai em cima desse pudim. Então anote os ingredientes, tá? Nós voltamos já para poder fazer o passo a passo dessa receita.
Pudim de clara com baba de moça. Ingredientes para o pudim: 6 claras em neve batidas com 3 colheres de açúcar. Para o caramelo, 1 xícara de açúcar e meia xícara de água. 1 vidro de leite de coco. Bom, voltei, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar metade, tá? 1 xícara de açúcar. Nós vamos deixar para caramelizar, né? Não precisa ficar mexendo muito. E enquanto isso, nós vamos bater as nossas claras em neve, tá certo? Então é só colocar as claras na batedeira. Então aqui, isso, são 6 claras. O doce português, ele é um doce que vai ovos e leite, basicamente quase que todos os doces. Então aqui nós temos o ovo como consistência clara para o pudim e a gema para poder fazer o molho, engrossar o molho, ela entra no final. Então nós vamos ligar agora a nossa batedeira. Bom, aqui nós estamos com a nossa clara batendo em neve. Eu vou acrescentar agora devagar as 3 colheres de açúcar. É como se estivéssemos fazendo um suspiro. Vai dar um ponto mais firme nessas claras em neve. Bom, 3 colheres é o suficiente. Vamos terminar de bater. Bom, nossa clara já está batida em neve, tá? Eu vou só desligar, já está bem na consistência que eu quero. O caramelo também já chegou, tá? Está certinho. Então eu vou desligar o nosso caramelo. O que nós vamos fazer? Pegar uma forma, né, com furo no meio. Nós vamos colocar o caramelo como se fosse para fazer um pudim dentro da forma, isso. E aí vamos espalhar para os lados, tá? Como se fosse realmente um pudim. Antes que ela seque, ela esfrie, que daí vai ficar difícil para poder passar. Mesma coisa no orifício central.
Bom, aqui estamos agora com a nossa forma toda caramelizada. Qual que é a conduta? Esse passo agora a seguir é muito importante para que o aspecto do seu pudim fique bem certinho. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essas claras batidas em neve com açúcar, que parece um suspiro, tá? Nós vamos colocar elas devagar. Por quê? Porque o ideal seria não formar bolhas, né? Então você pega um pouco, coloca no fundo, tá? Vai colocando de pouquinho um ao lado do outro. Você coloca isso e agora você tenta ajeitar, empurrando ele para baixo com o objetivo de tirar o ar que possa se formar. Então, ó, continue apertando. Isso, ela é fácil. Aperte, isso. Para remover todo o ar. Isso, atenção. Muito bom. Agora continuamos colocando da mesma forma. Vamos colocando e vamos apertar para que não forme nenhuma bolha de ar e possa estragar a aparência desse pudim. Na verdade, você vai ter um suspirão. Então agora nós ajeitamos aqui, isso, tudo aqui por cima. Muito bem. Aí. Está aqui a nossa clara batida em neve, bem apertadinha para poder sair o ar, tá? E agora nós vamos colocar forno quente, 160 graus, por mais ou menos uns 15 minutos. Você vai acompanhar que conforme começa a assar, ela vai crescendo, ela chega a sair até um pouco da forma. Não se incomode, porque na hora que ele não vai cair para fora da assadeira. Na hora que ele esfriar, ele volta ao tamanho normal para a gente poder desenformar. O caramelo que você passou nas paredes, como ele vai assar, ele vai molhar e vai ficar líquido novamente. Então ele continua espalhando, na hora que o suspiro começar a subir, ele continua espalhando, então você fique tranquila se de repente não conseguiu colocar caramelo na forma inteira, tá? Então eu vou pegar agora esse pudim com essas claras, vou colocar no nosso forno que já está aquecido, né? Me acompanha aqui, já está a 160 graus. Enquanto isso, o que nós vamos fazer? Enquanto está assando 15 minutos, dá tempo da gente fazer a calda que vai em cima disso, que é uma calda de baba de moça. Bom, é o seguinte, nós como que fazemos essa baba de moça? Vamos fazer uma calda a ponto de fio, com açúcar, o dobro da quantidade de água. A hora que chegar na consistência de fio, que eu vou ensinar vocês, muitas pessoas acham que pega a colher e puxa a calda assim, ela faz um fio. Não é isso não, é diferente disso, então nós vamos aprender. Aí a hora que essa calda estiver no ponto de fio fino, nós vamos colocar o leite de coco e por último as gemas levemente batidas para acrescentar fogo nele, para que ele possa engrossar essa baba de moça. Ela vai ficar com o gosto de uma calda, né, de coco, bem saborosa, amarelinha por causa da cor das gemas, mas muito, muito, muito saboroso para comer com esse pudim de claras. Então vamos lá, numa panela nós colocamos, tá, uma xícara de açúcar, meia xícara ou meio copo de água, tá, isso. E agora vamos só misturar os ingredientes, porque a calda não pode ficar mexendo muito, né? Então nós vamos só colocar aqui os ingredientes.
Bom, nós estamos aqui mexendo na nossa calda. Como é que nós vamos saber se ela está em ponto de fio fino? Então presta atenção, se você pegar na colher, faz isso, derruba até formar um fio. Aqui tá parece meio líquido, então não está formando. As pessoas acham que forma um fio aqui. Na verdade, nós da gastronomia pegamos um pouquinho dessa calda, deixa esfriar. Senão, se você colocar o dedo aqui, você vai sentir, vai queimar a sua mão. Então esfria um pouquinho pela colher, isso. É no dedo que nós vamos saber esse ponto de fio. Isso. Agora o que nós fazemos? Então, repara que não faz fio, então não está na hora ainda, né? A hora que você juntar os dois dedos e aí você tentar separar, ele vai fazer um fio bem fino, né? E aí eu vou mostrar para vocês. Isso ainda não está na hora. Então esse é o teste para saber se a calda está mesmo no ponto de fio ou não. Então vamos continuar cozinhando aqui o nosso açúcar com a água. Ele vai engrossar. Aí nós vamos fazer o mesmo processo, tá? Nós estamos aqui agora cozinhando mais um pouco, então eu pego um pouco dessa calda, passo aqui na colher, tá? Posso tirar o excesso, aí eu espero esfriar, isso, vamos esfriar essa colher, porque se você colocar o dedo aqui, ó, vai queimar seu dedo, tá certo? Então é melhor que você espere esfriar, abaixe o fogo da sua calda, isso. Já está praticamente fria. Então aqui, nós estamos aqui agora com a nossa calda seca, né? Mais fria, aliás. Então eu coloco o dedo aqui, aí eu junto os dois dedos, tá? Eu junto aqui os dois dedos, né? Vocês vão observar que ainda está começando a fazer um fiozinho, tá? Ainda não está na hora, ó, está começando a fazer um fio. Não sei se contra a minha roupa aqui, vem cá. Acompanha aqui, se contra a minha roupa aqui, você consegue ver melhor. Né? Está começando a fazer o fio, ó, tá? Então isso daqui é a calda em forma de fio, tá? Então preste atenção, ó, já estamos na calda de um fio bem fininho, ó, formou. Tá conseguindo ver vocês aqui? Perfeito, né? Sem nenhuma dificuldade. Deixa eu me ajeitar aqui, presta atenção, tá? De novo, isso. Tá? Observa que formou o fio. Perfeito? Então vamos lá. Agora nós desligamos a nossa calda, ela já está em ponto de fio bem fino, está desligada, então vou esperar ela esfriar um pouco e vou acrescentar o leite de coco agora. As gemas eu não posso pôr ainda, por quê? Porque se colocar a gema numa temperatura acima de 63 graus, ela coagula. Então nós vamos ter que esperar, né, esfriar um pouco essa calda. Então eu posso já acrescentar o leite de coco, porque ele vai vir na temperatura ambiente e vai, com certeza, esfriar um pouco mais rápido essa calda. Então nessa calda aqui, bom, a nossa calda ela já esfriou um pouco porque acrescentei o leite de coco.
Agora eu vou pegar 6 gemas, eu vou bater levemente. Essas gemas estão bem vermelhas porque é de ovo caipira, né? Então vai ficar uma baba de moça com uma coloração mais amarelada. Se você fizer com ovo de granja, ela vai ficar com um amarelo mais pálido, mas não tem problema, é só uma questão de cor, porque o sabor é o mesmo. Pronto, levemente batida. O que nós vamos fazer? Nós precisamos engrossar esse caldo, essa calda de açúcar com leite de coco. Então, nós vamos ligar novamente o forno. Para engrossar, eu preciso cozinhar, né? E vou acrescentando devagarzinho as gemas, isso, ó, e vou mexendo. Na hora que ela começar a cozinhar, a ferver, aí essa gema vai engrossar essa calda de baba de moça. Então a gema vai começando a cozinhar, né? E ela vai formando uma calda mais grossa. O cheiro disso é maravilhoso. Repara que a gema deu uma leve engrossada nessa calda de baba de moça. É exatamente essa a consistência que eu preciso ter, tá? Engrossado um pouco, isso. Agora vamos desligar, vamos reservar, tá? E aí o interessante é que ela fosse servida gelada. Então agora nós vamos voltar aqui para o nosso pudim, que já está no tamanho certo. Nós vamos desligar também, isso. Eu vou pegá-lo agora aqui de dentro do forno. Ele subiu um pouco, mas ele logo vai abaixar. Pode ficar tranquilo. Isso, então tá aqui, tá bem assadinho, então vamos para cá. Então nós temos o nosso pudim de claras e nós temos a nossa baba de moça, tá? Então nós vamos desenformar, tem que desenformar ainda quente. Por quê? Porque a calda tá molhadinha, né? É fácil de soltar. Agora ele está aqui, eu já virei ele aqui no prato, e aí nós vamos desenformá-lo devagar, com cuidado, ainda quente. Isso. Tchan, 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 tchan. Vai. Soltou. Isso, perfeito. Aqui está o nosso pudim de clara. Tá? Preste atenção que nós tivemos que apertá-lo justamente para não formar bolhas. E mesmo assim ainda formou algumas bolhas. O ideal seria pegar esse pudim, levar para a geladeira, umas 6 horas de geladeira, junto com o creme de baba de moça na geladeira, porque daí ele fica numa consistência mais dura. Então eu tenho aqui já a baba de moça gelada, ó, repara a cremosidade, né, dessa baba de moça. Aí o que você faz? Você coloca um pouco sobre esse pudim. Você vai colocando para que ele escorra tanto por dentro como por fora. Vou mostrar de novo para você a diferença da consistência, até da cor, né, da calda que acabou de ser feita. Se você colocar sobre o pudim,
você não vai conseguir muito resultado. Então repara, ela ainda é um pouco líquida, tá? Ó, repara aqui, tá? Essa aqui acabou de ser feita, perto da outra, que já estava na geladeira, né? E olha a diferença da consistência, parece um leite condensado, é isso que tem que ser colocado. Logicamente que quando você fizer a calda de moça, a baba de moça, ela vai sobrar. Então fica muito bacana você pôr na mesa assim, para enfeitar. Aí você leva o potinho com essa baba de moça, e aí a pessoa corta, e aí vai se servir, coloca um pouquinho mais de baba de moça, e aí come-se à vontade. Então eu vou pedir para você anotar de novo os ingredientes, tá? Dessa receita desse pudim de clara. É fácil, são 6 ovos separados, clara de gema, e aí os ingredientes para fazer cada preparação. E aí nós voltamos, eu vou cortar, e aí nós vamos experimentar essa maravilha da culinária portuguesa. Então anote aí os ingredientes e nós já estamos voltando. Pudim de clara com baba de moça. Ingredientes para o pudim: 6 claras em neve, batidas com 3 colheres de açúcar. Para o caramelo, 1 xícara de açúcar e meia xícara de água. 1 vidro de leite de coco. Anotados os ingredientes, já estou com a cortadora aqui, então vamos lá fazer aqui a maravilha do corte. Então preste atenção, tá? Isso. Ó, preste atenção. É branquinho por dentro, porque é um suspiro grande. Aí você coloca assim no prato. Aí você vem com mais baba de moça. Aí você coloca por cima dela. Isso. Preste atenção. Então estamos aqui, agora eu vou fazer a parte mais difícil, né? É cortá-lo. Ele está gelado, a baba de moça está gelada. Então aqui está o nosso pudim de claras. As claras, elas desmancham na boca e vão para você uma sensação só, simplesmente da calda de baba de moça. Então pegamos aqui um pouquinho mais de calda. Você nem precisa mastigar esse doce. Pensa num treco bom, entendeu? Isso aqui é sensacional. Usado nas grandes festejos, nas grandes reuniões, nas grandes recepções de Portugal. É uma sobremesa leve, né, pelo fato de ser um suspiro. A hora que você coloca na boca ele derrete e aí você sente só o gostinho da baba de moça. A baba de moça, ela é usada também para colocar em bolo. Então você vai fazer um bolo de coco, você corta o bolo, você coloca a baba de moça, ela umedece esse bolo, aí você coloca o recheio, que é um beijinho, alguma coisa assim, com coco, e a parte de cima também embebida. Então quando você cortar, ela tem esse sabor de baba de moça nesse bolo de coco que você pode fazer. Então vamos lá. Tudo que é bom, eu falei que eu vou comer até o final. Sensacional. Façam na sua casa, é muito gostoso, é muito leve, muito saboroso. E eu queria aproveitar a oportunidade de lembrar mais uma vez do meu pai, né, que está fazendo aniversário nesse final de semana, né, 78 anos, mas Deus está com ele, né, e ele está conosco. Então, pai, essa homenagem é para você, né, uma das coisas que a gente sempre comia na minha infância, e eu gosto muito de fazer aqui em casa também para os meus filhos, e aí eu estou prestando essa homenagem para você. Eu queria agradecer sempre as pessoas que encontram comigo e me chamam de Dr. Chef, eu acho muito engraçado, eu acho muito legal, e eu queria agradecer o carinho. Eu sei que muitas pessoas estão assistindo o nosso programa, têm gostado, têm falado algumas coisas,
que tem realmente feito as receitas e tem realmente conseguido os mesmos resultados que nós temos na televisão. Então nós fazemos realmente a comida na hora, ela não é, a não ser uma preparação de sobremesa, alguma coisa, ela é feita com uma certa antecedência, mas para agilizar isso para vocês, mas é tudo feito aqui na hora. Tem dia que sai tudo certo, tem dia que sai tudo errado. Hoje está um dia meio nubloso, entendeu? Mas graças a Deus nós conseguimos concluir mais um trabalho. Eu queria agradecer a dona Ana Maria Guimarães, mãe do Dr. Fernando. Valeu, dona Ana, pela força. Sempre que a senhora encontra comigo, a senhora sempre fez as minhas receitas, sempre elogiando. Não são minhas receitas, são da minha família, são dos meus amigos, né, que sempre passam. Muita gente tem vergonha de ver aqui na televisão para poder fazer as receitas comigo. Mas eu acho que o nosso programa já gerou uma certa credibilidade. As pessoas realmente estão vendo que nós estamos aqui para ensinar a cozinhar. Quem tem o dom e gosta, eu acho que tem que passar para os outros. Se você fizer o passo a passo direitinho, você vai conseguir fazer coisas muito boas na sua casa. Então, a cada programa nós estamos sempre inovando, trazendo para vocês alguma coisa muito saborosa, às vezes aceitando e fazendo os pedidos que eu recebo das pessoas que encontram comigo, né? E eu fico muito feliz por isso. Então, eu agradeço a Deus, Pai, para você esse programa, tá? Eu acho que nós temos que elogiar também, eu quero aproveitar que nós estamos em campanha política, que esse ano eu estou vendo um exemplo e uma atitude na cidade de Ourinhos que realmente eu nunca tinha visto isso antes. A gente está andando no centro da cidade, nos lugares, nós não estamos mais vendo aquela poluição visual de bandeiras, de cartazes, de pessoas, de sujeira na rua. Eu acho que a nossa cidade está crescendo, a nossa cidade está evoluindo e os visitantes que vêm de fora também percebem isso. E eu queria dar os parabéns a todos os candidatos, né, que vocês tenham a maior sorte do mundo. Eu não quero falar de política, mas eu quero elogiar a conduta dessa competição para a Prefeitura e para a Câmara Municipal. Está sendo muito limpa, está sendo muito bonito para a cidade ver isso daí e eu espero que vocês continuem assim. E eu quero dar um recado, eu não quero falar de política, mas eu quero dar um recado. Eu acho que os novos candidatos têm que pensar que o passado já passou. Nós temos agora, você vai receber agora uma cidade, ela já está com as suas condições. E que você tem que fazer o quê? Tudo que já está pronto, você tem que manter. Porque se você tirar e refazer tudo de novo, vai perder muito tempo. Mas você pode muito bem, né, com a sua capacidade, com a sua astúcia, você pode melhorar tudo isso. Então a próxima pessoa que vai receber essa prefeitura, ela vai pegar melhor do que pegou agora. Observa que isso é uma corrida como se fosse um revezamento. Estão passando o bastão para você e o que você tem que fazer é correr para entregar o bastão para o próximo. Jamais pensar em picuinha, jamais pensar em desfazer as coisas que estão dando certo. O nosso município está crescendo porque as coisas estão dando certo. Tá? E você que vai entrar agora como novo prefeito, você tem que fazer isso continuar. Para de pensar só em você, para de pensar só na condição política. Pensa no povo que está feliz com a cidade que tem. Eu estou orgulhoso de andar por Ourinhos, eu vejo uma cidade movimentada. Eu vejo agora os faróis de pedestre. Ninguém ainda se acostumou, né? As pessoas atravessam no vermelho, mas nós vamos conseguir. Isso já é uma característica de cidade grande. Então eu gostaria de falar para vocês que vai ser passado. Esse prefeito, o Toshio Misato, ele está no final da corrida dele com o bastão na mão. E ele vai passar esse bastão para uma próxima pessoa. Seja quem for, eu acho que todos têm capacidade, mas eu acho que você tem que correr para frente. Você não pode voltar para depois sair correndo. E aí você vai perder tempo e você vai perder esse jogo, tá? Pensa que você tem que passar o bastão melhor do que você recebeu, tá? Sem destruir o que está dando certo. Só assim nós vamos conseguir um crescimento mais rápido, as pessoas somando, né, esforços e não diminuindo os esforços. Essa é a minha vontade como habitante de Ourinhos, eu acho que essa é a vontade da grande maioria das pessoas. Desejo a todos os candidatos sorte, né, nessas eleições e que vençam melhor e que continuem até o final da campanha realizando propostas, fazendo comícios, mostrando para a população qual é o seu objetivo nesse novo governo e pensar que você tem que continuar um trabalho. Pensa, você tem que continuar um trabalho para que essa nossa cidade tome realmente os rumos de uma cidade grande, de um povo satisfeito com aquilo que tem. Então eu gostaria muito de desejar boa sorte a todos os candidatos,
tanto aos prefeitos, candidatos a prefeitos como candidatos a vereadores, que vençam os melhores, os mais bem preparados e que possam fazer uma bela corrida daqui para frente com o bastão na mão em prol da nossa cidade, da nossa população, já que nós aqui estamos fazendo alguma coisa também de bom, né? Estamos aqui assanhando o pecado da gula e nós estamos aqui produzindo para o nosso povo um pouco mais de sabor, um pouco mais de qualidade. Fiquem com Deus, agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua audiência, né? Nós estamos aqui nos empenhando para poder fazer cada vez um programa melhor, né? Agradecer de novo as pessoas que têm dado a maior força e no próxima vez estaremos realizando com certeza uma nova receita muito boa, que muito fácil de fazer e muito saborosa, que você pode fazer na sua casa, para os seus familiares e para os seus convidados, de uma maneira simples e de uma maneira rápida. Muito obrigado por ficar conosco, obrigado pela audiência e até o próximo programa. Pai, foi para vocês.